Bom, o Jornal Virou Notícia está na Prefeitura Municipal de Santa Luzia e para poder entender um pouco mais sobre suplementação. Essa é a palavra que a população de Santa Luzia mais tem ouvido nos últimos dias. E nós do Virou Notícia estamos acompanhando atentamente o trâmite do projeto de lei 071/2016, de autoria do Executivo, que pede a suplementação na Câmara Municipal de Santa Luzia. Está aqui comigo o Vitor Silva, ele que é assessor especial de gestão pública da Prefeitura, trabalha diretamente ligado ao secretário de Finanças, não é isso, Vitor? Ô Vitor, antes de mais nada, quero agradecer por você nos receber aqui na Prefeitura. Queria que você explicasse para o nosso internauta o que é essa palavra suplementação. Como é que a pessoa pode entender isso de uma forma bem simples? Primeiramente, Ramon, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar explicando para a população luziense um pouquinho desse trâmite que está acontecendo. O que houve foi o seguinte, essa nova gestão, que veio, que entrou com a Roseli agora, acompanhado do secretário de Finanças, o Marlon Toscano, eu também cheguei há pouco tempo. O que foi o primeiro processo que nós fizemos? Nós fizemos uma auditoria interna na Prefeitura e através dessa auditoria foi constatado um superávit de 81 milhões oriundos do ano passado. O que é esse superávit? Para a gente explicar a origem dessa suplementação. É um excesso de arrecadação em detrimento à despesa feita no ano passado. Então o município arrecadou mais do que gastou no ano passado, 81 milhões. É como se uma família tivesse o seu orçamento anual e chegado ao final do ano, deu uma olhada nas contas e falou, opa, tem dinheiro no banco, a gente precisa gastar esse dinheiro agora com a autorização do banco. Seria mais ou menos isso? Exatamente, é isso mesmo. A Prefeitura virou o ano de 2015 para 2016 com dinheiro em caixa. O dinheiro está lá guardadinho em caixa. E o que seria essa suplementação? Para nós podermos gastar esse dinheiro que está em caixa, a gente precisa de uma autorização do Legislativo, porque o orçamento, voltando à sua analogia à dona de casa, a gente faz um planejamento de despesas no final do ano. Esse planejamento foi feito ano passado, prevendo como que a gente ia gastar o dinheiro esse ano. Porém, esse planejamento não previu que a gente teria esse aumento de receita. Então, o que acontece? Nós fizemos a Prefeitura de Santa Luzia fez um planejamento para esse ano subestimado. Ela previu que ia gastar um montante e, na verdade, ela arrecadou muito mais do que esse montante. Então, existem projetos que a Prefeitura precisa tocar para concluir o ano, que ela tem dinheiro para gastar, porém ela não tem autorização. O orçamento não previu esse gasto. E por conta disso, a prefeita, portanto, enviou para a Câmara Municipal esse projeto de lei. Exatamente. É como o orçamento hoje previsto para 2016, 353 milhões. Isso mesmo. Quando foi enviado para a Câmara e aprovado esse orçamento, não sabia, então, desses 81 milhões que estavam nas contas. Isso foi realizado através de uma auditoria onde ficou comprovado. Isso, o superávit ele é apurado ao final do exercício fiscal, que finalizou em 31 de dezembro. Então, como o orçamento ele é enviado antes dessa data, você não tem como mandar um valor exato do que vai ser o superávit no final do ano. Então, é de praxe mandar no ano seguinte um projeto de suplementação demonstrando esse superávit que como a Prefeitura fez agora. E esse valor apurado, Vitor, de mais de 81 milhões de reais, ele é oriundo de recurso próprio, tem verba da educação, da saúde. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a origem dessa verba. A Prefeitura de Santa Luzia, como todas as prefeituras, existem diversas contas bancárias. Isso é normal. Hoje nós temos mais de 200 contas bancárias. De onde são essas contas bancárias? Cada conta representa um tipo de receita. Por exemplo, receita oriunda do IPTU, receita oriunda do ISS, de repasses do governo federal e do governo estadual. Então, cada tipo de repasse é feito em uma conta específica. E as despesas também são alocadas em fichas orçamentárias, como se fossem contas. Então, hoje nós temos mais de 1.400 fichas orçamentárias. O que são essas fichas orçamentárias? Para simplificar, por exemplo, no seu orçamento familiar, você coloca despesas de casa, você vai ter o seu aluguel, você vai ter sua conta de luz, você vai ter sua conta de água. É a mesma coisa com a Prefeitura. Hoje nós temos, cada ficha representa um gasto. Por exemplo, o gasto com folha de pagamento, um gasto com
conta de energia, um gasto com conta de água, um gasto com custeio de outros custeios diversos, como fornecedores, como compra de medicamentos, como N outras coisas. Então, de onde foi apurado esse superávit? De várias fontes de receita, algumas fontes próprias, arrecadação própria do município, e outras fontes de repasses federais e estaduais, alguns específicos da educação, outros da saúde, outros da assistência social e outros de convênios específicos. E uma vez esse valor, esse montante não utilizado até o final do ano, corre-se o risco de perder, inclusive, esse valor, de ser devolvido para o governo federal, estadual? Alguns convênios específicos, sim. Alguns convênios, quando o governo federal ou estadual celebra um convênio com a prefeitura, ele tem um prazo para findar. Então, alguns recursos oriundos de convênio, caso não sejam gastos, eles podem ter que ser, a gente pode ter que retornar esse dinheiro para o governo federal ou o governo estadual. Muito tem falado, principalmente nas reuniões na Câmara Municipal, de que a prefeita já teria gasto 353 milhões, que é o orçamento para esse ano, e aí já houve uma suplementação de 30% e agora ela quer mais 25%. Isso de fato existiu? É dessa maneira ou não é por aí? Não é dessa maneira. Como que aconteceu? O orçamento aprovado para esse ano, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, ela previu um orçamento de 353 milhões, com um limite máximo de suplementação de 30%. Como que funciona isso daí? Vou explicar a suplementação. Existem dois tipos simples para a gente facilitar de suplementação. O primeiro, que é o que foi aprovado na LOA, são os créditos suplementares. Como que é feito esse crédito suplementar? Para você utilizá-los, você tem que anular uma ficha e suplementar em outra, que foi o que aconteceu. Como se diz, por exemplo, voltando à nossa analogia do orçamento familiar, sim, você colocou no seu orçamento, por exemplo, que você vai gastar R$500 com o supermercado e você vai gastar R$200 na padaria. São fichas diferentes. Só que você acabou gastando um pouquinho mais na padaria. Você vai precisar gastar um pouco mais na padaria, na verdade. O que você faz? O limite de 30% ele te autoriza a movimentar esse dinheiro. Só que eu não posso simplesmente colocar mais R$100 na padaria, na ficha da padaria. Eu tenho que tirar R$100 do supermercado e colocar esses R$100 na ficha da padaria. Foi isso que aconteceu. Esses 30% foram usados dessa forma. Eles ainda não chegaram ao fim, ainda tem um limite, porém pequeno, para ser suplementado, de movimentação dessas fichas, que significa tirar valor de uma ficha, anular uma ficha e suplementar em outra. O que nós estamos pedindo é um outro tipo de créditos adicionais, que são os créditos especiais. O que acontece? Ele veio oriundo de um excesso de arrecadação que foi o superávit apurado do ano passado. Voltando à nossa analogia, você tem os R$500 para gastar no supermercado e os R$200 para gastar na padaria. O que você tem que fazer? Você não precisa tirar mais os R$100 do seu supermercado para você jogar na padaria. Porque você lembra que nós falamos que você apurou que sobrou dinheiro na sua conta do ano passado? Então esse dinheiro que sobrou, você pode jogar o orçamento, o valor específico orçamentário dele lá na sua continha da padaria. É isso que a prefeitura está solicitando. É pegar esses 81 milhões que estão apurados em conta que veio do ano passado para aplicar no orçamento desse ano para continuar tocando os projetos da prefeitura. E como é que o executivo recebe esse tipo de informação de que a alegação de alguns vereadores é de que a prefeita não explicou onde seria gasto esse dinheiro, onde será gasto caso seja aprovada essa suplementação? O que tem de verdade nessa questão de a prefeita, por exemplo, está querendo a suplementação para cobrir despesas com obras eleitoreiras, por exemplo? De forma alguma. Todo o projeto, primeiro o projeto tem um texto, uma mensagem elaborada pelo procurador-geral, que é o Dr. Diego. Ele mandou um texto explicando a origem desse pedido nosso, e no texto, acompanhado ao projeto de lei, existem dois anexos. O primeiro anexo, que é o crédito suplementar, e o segundo anexo são os créditos especiais. O que são esses anexos? Na lei orçamentária que foi aprovada pela Câmara Municipal, ela é dividida em fichas orçamentárias, igual eu expliquei. Nesse anexo tem especificado ficha a ficha onde vai ser gasto o dinheiro. Na verdade, não onde vai ser gasto, onde o orçamento será aplicado.
Então, ficha a ficha está lá especificado. Basta você pegar a lei orçamentária e verificar nas fichas que são descritas no projeto, que você vai ver que existe, todos os valores estão especificados um a um do projeto. Então, não tem nada de obras eleitoreiras, mesmo porque é uma conduta vedada e nós não estamos preocupados com eleição. O nosso foco é a gestão pública. Então, a prefeitura, a gente tem que esquecer um lado da política, que é o meu caso, que é o caso da Secretaria de Finanças. A gente está olhando o lado único e exclusivamente orçamentário e financeiro. A Prefeitura de Santa Luzia, ela tem um porte que precisa do orçamento que foi apurado, que é o financeiro, que é, além dos 353 milhões, existe um valor em conta que somaria esse valor, que dá um orçamento maior, que é do tamanho da Prefeitura de Santa Luzia. Que existem N projetos que precisam ser tocados, que hoje estão parados por conta desse valor, que nós temos em caixa e não podemos usar, como por exemplo o Hospital Municipal, que hoje ele trabalha de porta fechada, e para aumento dos leitos e abertura das portas do hospital, para poder atender o cidadão que vai no hospital para buscar atendimento, esse dinheiro está em conta da Prefeitura. Porém, a Prefeitura não pode usá-lo, porque depende dessa autorização. Corre-se o risco também de repente, fornecedores ficarem sem receber, prestadores de serviços e principalmente o servidor? Existe esse risco, sim. Caso esse projeto não seja votado, a Prefeitura ainda tem um limite orçamentário que pode ser usado, mas o limite orçamentário, como eu expliquei, o porte da Prefeitura é maior do que foi previsto na LOA. Então, para o final do ano, caso essa suplementação não seja aprovada, existe o risco, sim, de atrasar alguns pagamentos, seja de fornecedor, seja de prestador de serviço, seja também de folha de pagamento, único e exclusivamente por conta de orçamento, porque a Prefeitura hoje tem dinheiro em caixa para poder pagar o salário dos seus funcionários, dos seus servidores, para pagar os fornecedores, para pagar o 13º, para quitar todas as suas contas. Infelizmente, como não foi previsto, nós não temos o orçamento, que é o que nós estamos pedindo, solicitando, porque dinheiro em caixa a Prefeitura tem. Caso esse PL 71/2016 não seja aprovado e devolvido aqui para a Prefeitura, qual seria o próximo passo? Existe um plano B? O que vocês pensam em fazer? Caso isso não seja aprovado, a gente vai ter que conversar bastante com a Procuradoria, junto com a Prefeita, para ver as medidas legais possíveis para viabilizar esses trâmites. Porque, como eu expliquei, a Prefeitura precisa desse orçamento, porque é um valor que a Prefeitura tem disponibilizado e precisa de legalidade para poder utilizar, que seria esse orçamento. Então, caso essa medida não seja aprovada, eu acredito que a Procuradoria, junto com a Prefeita, vão procurar as medidas legais cabíveis para poder tramitar esse processo por outras vias, ou não sei, aí vai depender da Procuradoria. Ô Vitor, eu sei que você é uma pessoa da área técnica, né? Não é da área política, mas como é que você, enquanto técnico, enquanto entendedor do assunto, como é que você vê essa questão? Na sua opinião, isso é meramente uma questão política, dessa possível não aprovação do projeto? É complicado falar isso, porque, igual você mesmo falou, eu posso responder pela questão técnica. Pela questão técnica, voltando à nossa alusão à dona de casa, nós temos o dinheiro em conta e não podemos usá-lo. A Prefeitura, diferente das suas contas de casa, diferente de uma empresa, ela não é feita para dar lucro e ela não é feita para juntar dinheiro. A Prefeitura é feita para pegar o dinheiro que é arrecado da população e investir na população. E é isso que a Prefeitura de Santa Luzia está tentando fazer, investir todo o dinheiro que ela arrecadou na população. Porém, existem medidas legais que precisam ser obedecidas para poder fazer isso. É meramente essa questão que está pegando. Nós temos o dinheiro em caixa, a gente tem condição de atender algumas demandas, alguns anseios da população, porém nós não temos autorização para isso. É isso que nós estamos aguardando. Para a gente encerrar, mais uma vez já te agradecendo pela atenção, como virou notícia, qual que é a expectativa aqui dentro da Prefeitura? A expectativa é positiva, de que esse projeto realmente seja aprovado? Com certeza, nossa expectativa é 100% positiva. Como eu te expliquei, nós fizemos uma auditoria interna, foi feito um trabalho árduo, nós ficamos
internados aqui de vários dias, pesquisando, conferindo ponta a ponta. Foi feito um trabalho minucioso para poder levantar esses valores centavo a centavo. Então, como eu te expliquei, o projeto... Não tem nada de inconstitucionalidade no projeto. Não tem nenhuma inconstitucionalidade no projeto. O projeto são valores auditados, valores que foram conferidos, são valores que estão em conta na prefeitura e precisa apenas de uma autorização legislativa para poder ser usado. Como eu já te falei, as contas da prefeitura estão abertas a quem quer que queira vir aqui, a gente está de portas abertas, nós podemos explicar para qualquer um, seja para os vereadores, seja para a população, que as contas da prefeitura são abertas a todos. Então, assim, a gente fez essa auditoria, constatou esse valor e a gente, em termos técnicos, a gente está 100% ciente de que é viável, é seguro e é legítimo utilizar esses recursos. Durante esse período de tramitação do projeto, algum vereador teve alguma dúvida, algum deles procurou a prefeitura, vocês explicaram, deram mais detalhes, houve isso também? Houve sim. No dia que foi apresentado o projeto à Câmara dos Vereadores, nós fomos pessoalmente, o secretário de Finanças Marden, eu e o procurador do município, Dr. Diego, fomos à Câmara Municipal para esclarecer todas as dúvidas dos vereadores. A prefeita Roseli também convocou os vereadores para uma reunião, todos eles. Fizemos uma reunião com alguns deles que estiveram presentes, explicamos eles e nos colocamos também à disposição de todos eles para tirar quaisquer dúvidas. Então, portanto, eles estão cientes desse projeto. Estão cientes do projeto. Muito bem, gente. Comecei aqui com o Vitor Silva, assessor especial de gestão pública da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, e o jornal virou notícia, como sempre, com esse intuito único, de uma forma muito imparcial, de prestar serviço à população de Santa Luzia. A gente agradece mais uma vez ao Vitor e a gente está acompanhando esse trâmite do projeto 071 de autoria do Executivo e tão logo tenhamos novas informações, a gente volta com mais detalhes sobre esse projeto polêmico que está dando o que falar em Santa Luzia e agora, portanto, nós podemos acompanhar e ouvir o lado da Prefeitura de Santa Luzia, porque muito foi falado com relação aos vereadores no Legislativo e agora sim a gente dando esse espaço também para que o Executivo luziense possa se manifestar. O nosso intuito é esse, prestar serviço de forma imparcial e você já sabe, aconteceu, virou notícia, o jornal que pensa como você.